A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Eu sou o missionário Geraldo Trindade e gostaria de compartilhar aqui um texto da Palavra de Deus. Paulo falou em Romanos capítulo 1, verso 16, que ele não tinha vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma vez que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê no Evangelho, eu tenho certeza que uma das maiores provas de amor é falar a palavra de Deus. Quando nós falamos a palavra de Deus na sua íntegra, nós estamos compartilhando vida eterna. A palavra de Deus é também saúde para o corpo físico. Eu gostaria de ler aqui Hebreus capítulo 12 e verso 14. Está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está escrito aqui para a gente viver em paz com todos e a santificação. Sem a paz e sem a santificação, ninguém vai ver o Senhor Jesus. Ninguém vai ver Deus. Jesus falou em Mateus 5, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Todos nós pecamos. Pecar é desobedecer os mandamentos de Deus. Todos os seres humanos, com exceção de Jesus, pecaram. Romanos 3, verso 23 está escrito: todos pecaram, todos desobedeceram mandamentos da lei de Deus e por isso estão desligados de Deus. Mas, uma vez que a pessoa se arrepende dos seus pecados e reconcilia com Deus pela fé em Jesus, o sangue de Jesus, como está escrito na primeira epístola de João, no capítulo 1 e verso 7, o sangue de Jesus Cristo é o único sangue que tem o poder de nos purificar da culpa dos nossos pecados. Tito capítulo 2, verso 11 a 15, Paulo escreveu dizendo que a graça de Deus, além do perdão, ela nos dá o poder para vivermos em obediência à palavra de Deus. É impossível obedecer os mandamentos de Deus se a gente não receber dele a graça, a capacitação para isto. Mas, Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 a 12, está escrito que quem recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, recebe o poder do Espírito Santo para obedecer à voz da consciência, para ter domínio próprio. Portanto, a pessoa que se arrepende dos seus pecados, confessa a Deus e crê no Evangelho de Jesus Cristo, crê que Ele é o Filho de Deus, crê que Ele morreu na cruz pelos seus pecados e crê no seu coração, como diz Romanos 10, verso 13, crê que Deus o ressuscitou dos mortos, essa pessoa ora recebendo Jesus, chamando por Jesus, e essa pessoa é purificada pelo sangue de Jesus, e ela é cheia do Espírito Santo e consegue ter uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, o que é impossível sem a graça de Deus. O texto que nós lemos diz que segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém vai ver o Senhor, ninguém vai ver Deus. O que é santificação? Santificação é uma vida de obediência à palavra de Deus. Se santificar é renunciar os prazeres da carne. A palavra carne nesses textos quer dizer a natureza rebelde, a natureza que é contra
a palavra de Deus, os desejos malignos que impera e opera no ser humano. Deus nos dá o seu Espírito, nos dá a sua palavra, para que nós venhamos a nos dedicar na oração, ao jejum, à meditação da palavra, para que a gente receba a virtude de Deus para dominar essa natureza pecadora. Sem santificação, pode dizer que é crente, pode dizer que é pastor, pode dizer que pertence a uma religião. Sem a santificação, Jesus falou em Mateus 7:21, nem todos que me chamam de Senhor vão herdar o reino de Deus. Só vai herdar o reino de Deus aqueles que obedecem a palavra de Deus, aqueles que vivem em santidade. Ser santo no meio de uma geração que aplaude o pecado não é fácil. Temos que orar, temos que jejuar, temos que meditar nas Escrituras Sagradas, porque senão o pecado nos engole, porque nós temos a natureza pecadora, mas em nós, se nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos capacita para dominar o pecado. Nós temos que vencer o pecado, porque Apocalipse capítulo 21 e verso 7 está escrito que quem venceu o pecado, quem viveu uma vida santa, vai ser filho de Deus, vai viver com Deus eternamente no céu. Mas quem não venceu o pecado, quem for vencido pela imoralidade sexual, quem for vencido pela avareza, pela ganância, pelo egoísmo, quem for vencido pelos demais pecados da carne, Apocalipse 21, verso 8, está escrito lá: a sua eternidade será no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21, verso 8. Salmos capítulo 9, verso 17. Muitas das vezes nós gostamos de escolher textos da Bíblia para a gente crer e desprezamos os outros. Isso é enganarmos a nós mesmos. Não podemos escolher textos para crer e desprezar os outros textos. A Bíblia diz que quem arrepende, Salmo 51, verso 17, Isaías 57, verso 15, está escrito lá, Lucas 17, verso 4, quem se arrepende dos seus pecados, recebe o perdão de Deus. Atos 3, verso 19, Atos 2, verso 34, Atos 17, verso 30 e 31, está escrito: quem se arrepende dos seus pecados, recebe o perdão de Deus, recebe a misericórdia. Provérbio 28, verso 13, está escrito: quem não confessa a Deus os seus pecados, nunca vai ser feliz. Mas quem confessa a Deus os seus pecados e abandona, alcança misericórdia. Jesus falou para a mulher adúltera, em João capítulo 8, verso 1 a 11, eu não te condeno. Eu posso te condenar porque eu não tenho pecado, mas eu não te condeno. Vai e não peques mais. Quando Jesus perdoou esta mulher, ele estava pegando a culpa do pecado dela para ele. Está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 24, que Jesus levou em seu corpo os nossos pecados. Ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. Então, quando Jesus perdoou aquela mulher adúltera, quando Jesus perdoou o paralítico de Cafarnaum, em Mateus capítulo 9, quando Jesus perdoou todos que perdoou, ele estava pegando os pecados dessas pessoas, os nossos pecados, e colocando nele.
Está escrito em Mateus 8, 14 a 17, e Isaías 53, 1 Pedro 2, 24, que Jesus pegou os nossos pecados e colocou no corpo dele. Jesus pegou as nossas doenças e colocou no corpo dele. Ele morreu na cruz para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. E 1 Pedro 2, 24 diz que ele fez isso para nos livrar da culpa dos pecados e para nos livrar também de uma vida de pecado. Está escrito lá. Ele morreu pelos pecadores para que nós, pecadores, pudéssemos arrepender, decidir abandonar pecado, ser perdoado e receber o poder de Deus para parar de pecar. Está escrito lá. 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos, plural, mortos, ou seja, para que nós pudéssemos morrer para o pecado e viver para a justiça. Viver para a justiça é viver uma vida justa. Viver uma vida justa é viver uma vida de renúncia aos prazeres pecaminosos. Cristianismo que não renuncia os desejos da carne não é cristianismo verdadeiro. Romanos capítulo 6 está escrito que quem recebe a graça de Deus, recebe além do perdão, recebe a libertação de uma vida de pecado. Estou falando isso aqui, quero compartilhar com vocês. Talvez você não precise de ouvir isto, porque você já está uma pessoa que vive em santidade, graças a Deus, mas você possa compartilhar. E Pedro escreveu dizendo que nós temos que pregar as coisas que as pessoas já sabem, porque é segurança para elas. João falou, eu não escrevi a verdade porque vocês não sabem, mas porque vocês sabem a verdade e nenhuma mentira vem da verdade. Está escrito na Epístola de João. Portanto, estão pregando por aí só vitória, só vitória, só vitória. Mas não existe vitória sem renunciar ao pecado. Está escrito na Bíblia. 1 João 3, verso 8. Quem vive no pecado é do diabo. 1 João 3, verso 8. Quem vive no pecado é do diabo. Por que que é do diabo? Porque quem vive no pecado não vai ver o Senhor. Quem não vê o Senhor vai ver Satanás, vai ver o inferno. Não existe vitória sem arrepender dos pecados, sem decidir abandonar os pecados, sem decidir obedecer os ensinamentos de Jesus. Você pode até receber uma bênção, algumas bênçãos de Deus, mas Jesus falou em João capítulo 5, verso 14, ele falou para o paralítico que ele curou, eu te curei, você está curado, não peques mais para que não aconteça coisa pior. O pecado traz a maldição. Toda maldição que existe no mundo tem origem no pecado. João 1, verso 29 está escrito que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado é obra de Satanás. A Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 3, que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A primeira coisa que Jesus faz na vida de uma pessoa, quando essa pessoa abre o coração para ele, é tirar do seu coração o sentimento de culpa do pecado. E ele arranca da vida dessa pessoa o pecado. O pecado é uma porta aberta para demônios. Junto com o pecado vem o demônio. Então, para ser livre da opressão dos demônios, tem que renunciar ao pecado, tem que clamar pelo sangue de Jesus, tem que receber Jesus como Senhor e Salvador e ter uma vida de santificação. Segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os dias do ser humano passam muito rápido. Hebreus 9:27 diz que no momento da morte acaba a oportunidade de ser perdoado. Se você sabe que vive uma vida de pecado, não interessa a sua religião. Jesus falou aqui na Bíblia que ele morreu para te purificar dos teus pecados e ele te dá o poder para você parar de pecar. Porque nós não conseguimos de nós mesmos. Mas você tem que querer. Você tem que falar: Jesus, eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Me purifica com teu sangue. Me enche do Espírito Santo, para que eu seja capaz de ser santo. Se você orar assim, e se você orar todos os dias, procurar manter uma vida em comunhão com o Espírito de Deus, você vai vencer o pecado. Porque Jesus é que nos dá o poder para vencer o pecado. Temos que vencer o pecado, porque sem uma vida de santidade, todos vão se queimar no fogo do inferno. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Se cremos em Jesus, cremos na Bíblia. E a Bíblia está falando. Quem não renuncia a uma vida de pecado, vai se queimar eternamente no fogo do inferno. Apocalipse 21, verso 8. Apocalipse 22, verso 15. Salmo 9, verso 23. Lucas 16, verso 19 a 38. São poucos que falam o que eu falo, porque essas palavras exigem renúncia. Mas é a verdade. É melhor ser ferido com a verdade do que ser acariciado com a mentira. A verdade abre nossos olhos. Quem vive uma vida de pecado, de desobediência à palavra de Deus, a qualquer momento vai morrer e vai se ver no inferno. Porque o ser humano não deixa de existir com a morte. O ser que está no corpo é eterno. Mas quem se arrepende, a Bíblia diz, quem se arrepende, quem decide abandonar o pecado, quem crê em Jesus, recebe o perdão e recebe o poder para viver uma vida de obediência à sua palavra. Que Deus te abençoe. Eu sou missionário Geraldo Trindade. Deus tem colocado em meu coração a verdadeira palavra dele para falar para a humanidade, porque estão pregando por aí, com exceção de alguns, a maioria está pregando aí só vitória. É só vitória, é só vitória. Mas não está alertando do maior perigo que o ser humano está correndo, de morrer no pecado e sofrer eternamente no fogo do inferno. Deus é misericórdia, mas a misericórdia dele não anula o juízo sobre os desobedientes. A misericórdia de Deus oferece o perdão mediante a disposição de parar de pecar. E o poder para obedecer a ele vem dele mesmo. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Que Deus te abençoe, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se esqueça, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, se a gente verdadeiramente arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus como Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Nunca esqueça de Hebreus 12:14. Viva em paz com as pessoas. Viva em santidade, porque sem isto ninguém vai ver
o Senhor.